Oi, gente. Boa tarde, quase noite. Muito obrigado por terem vindo aqui nessa palestra. Para mim, é o 5º ano fazendo palestra aqui no PF. E nos últimos anos eu tenho caído mais no final do PF. Então, falei ano passado de Blade Runner, no ano anterior foi Black Mirror, e hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para os anos 20. Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês, depois eu vou falar quem sou eu e quem está fazendo aqui a palestra junto comigo, mas a gente vai falar de futuro, mas, para isso, a gente vai para o passado, então, a gente vai para os anos 20. E aí eu queria mostrar para vocês os 2 filmes que nos inspiraram a pensar nessa palestra, tá? É um trailer dos 2, uma edição do trailer dos 2. The world was spinning faster then, and shining brighter. It tingled with excitement. New York, 1922. The tempo of the city had changed sharply. The buildings were higher. The parties were bigger. The morals were looser and the liquor was cheaper. The restlessness approached hysteria. Shall we? Who is this Gatsby? Do you know him? War hero. Mr. Gatsby doesn't exist. Gatsby? What Gatsby? I beg your pardon. Mr. Gatsby would like to speak to you. Alone. Teve um sentimento muito específico quando eu vi esse trailer do Gatsby de 2013, porque ele né, na década de 20, mas o olhar era muito contemporâneo. Quando a gente olha, esquecendo as aparelhagens datadas da época, a estética toda e aquele mundo parece muito vivo, parece muito contemporâneo. E isso nos motivou a fazer esse recorte de olhar para 100 anos atrás. Tem no Gatsby de 74 essa abertura que fala "The world is spinning faster and shining brighter. It tingles with excitement", né? Ele nos toca com excitação. E é um tempo de esperança, é um tempo de imaginação. Especificamente, essas falas todas, elas são muito importantes para a gente entender essa década, né? Aquele momento em que o século começa a engatar em termos de inovação e de transformação. Então, por isso, os anos 20 eles fascinam tanto, né? O título da palestra ele faz uma brincadeira com 3 conceitos, né? Que se a gente está chegando nos próximos anos 20, esses anos vão ser de ouro, vão ser loucos ou vão ser ferozes. Essas 3 palavras elas se referem justamente à década de 1920, né? Que são esses anos notáveis. Aqui a gente já tem algo que é bastante emblemático, que é Josephine Baker, né? Que, além de dançarina, ela era ativista e ela fez parte da resistência francesa e ostentava esse tipo de essa dança e esse tipo de demonstração de quebra de comportamento com danças como essa, tá? O que é esse conceito, só para a gente aprofundar e organizar aqui? O que é isso de dizer que é uma época de ouro? É uma época de ouro porque, de fato, teve um boom econômico, sobretudo nos Estados Unidos. O boom de cidades como Nova York. A gente tem máquinas, a moda, o elevador e o crédito também é dessa época. Ali a gente tem dois anúncios de crédito para carro, supermercado, né? A sociedade de consumo sofre um boom muito grande nessa época. Uma outra terminologia que se usa é dos anos ferozes. Os anos ferozes eles vão falar especificamente de mudança de comportamento. Cultura popular desinibida e exuberante, né? Como a gente vê, por exemplo, com as flappers, né? Mulheres ali bebendo, usando um outro tipo de vestimenta. Tá? Não só isso também, um tempo em que lutou-se muito contra proibições, ali especificamente sobre bebida, né? A bebida foi proibida nos Estados Unidos, por exemplo, e ali em cima, no Cotton Club, as pessoas rapidamente criaram
organizações ou clubes onde as pessoas poderiam beber escondido já nessa época. Não só isso, há uma curiosidade. Gatsby é um filme que é uma obra do Fitzgerald que é tão emblemática que aquele GIF que tem ali, de baixo, ele é do trailer do filme logo da década de 20 também, porque teve um lá atrás. Depois teve um em 74, depois teve um em 2013. Também chamado de Anos Loucos. E aí a gente vai sair dos Estados Unidos mais para ir para a França, né, para Paris, mas a gente tem aqui o movimento surrealista dessa época. Toda essa cena de café em Paris, onde ideias eram discutidas, aparece muito anos 20 também no filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris. A exposição de arte decorativa, né, o Art Deco, Josephine aqui de novo. Fala-se muito da dança do Charleston, né, que é essa dança, uma dança muito mais rápida e muito mais ágil, muito diferente do que havia anteriormente também nessa cena. E aí poderia fazer o Festival PEF inteiro sobre os anos 20. Mas aqui a gente não vai fazer isso. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar também, a gente não é historiador. E a gente vai explicar o recorte que a gente vai fazer aqui. Mas dá para fazer isso tudo sobre os anos 20, porque o jazz dessa época também é chamado de Jazz Years, a era do jazz. Eletrodomésticos se inventaram, vários deles nessa época. O rádio se popularizou nessa época. Com esses meios de comunicação muito mais rápidos, surge coisas como as pessoas conseguem acompanhar esportes pelo rádio, por exemplo, boxe, mas é dessa época. O cinema, vamos falar especificamente sobre cinema aqui, mas o falado e em larga escala é dessa época também. A ideia de celebridades. Esse aqui, o Enrico Caruso, que é um cantor de ópera, ele é considerado a primeira celebridade de verdade, que é da década de 20. Final de semana, férias, esses conceitos são todos dessa época. E é interessante pensar isso, né? A gente vai falar um pouco sobre essa história, mas se a gente tem férias, final de semana, a gente tem tempo livre, a gente consegue escutar lutas de boxe, música, etc., pelo rádio. Então, a gente tem todo um contexto que muda de vida. E aí, dentre tudo que a gente lê, o grande resumo é que essa época, década de 20, ela tem um dinamismo fenomenal, social, econômico, político, cultural, comportamental e artístico. Tá? Então, por isso, nos inspirou tanto a estudar e falar sobre isso aqui hoje. E também pensar que a gente vai estar diante de 2020, que chega aqui. Né? Então, essa ideia de a gente imaginar como é que pode ser os próximos 20 que a gente entra, olhando o passado, é uma inspiração aqui para a gente. Tá? Será que a gente vai ter anos tão notáveis quanto o que a gente teve lá atrás? Bem, e aí por que a gente, inspirado nos anos 20, qual que vai ser o nosso recorte aqui? Né? A gente, né, somos 4 diretores da Ana Couto, 4 sócios da Ana Couto. A gente faz marcas, especificamente, eu sou o diretor executivo da área de marca da Ana Couto. E o que a gente faz é isso, construir marca e construir valor. O que isso nos interessa, né, na verdade? Quem já assistiu às outras palestras nossas, já viu como a gente estuda o progresso, por exemplo, de como é que marcas evoluem. Né? Então, estudar a evolução de dispositivos ou fenômenos é uma coisa que a gente faz sempre. Então, por isso, a gente está fazendo isso nesse momento, nessa virada de década, e inspirado, olhando o passado também. E aí o desafio que a gente se colocou foi esse. Como a gente correlacionar 1920 e 2020 e ver o que podem ser forças relevantes para esse futuro. Será que isso faz sentido? Olhar o passado para pensar o futuro? Bem, esse ano a gente está com esse conceito que é bastante interessante, que é Juntos Somos Soma, então por isso que eu chamei minha banda aqui para fazer a palestra junto comigo. Eu sempre quis falar, chamei minha banda, eu não canto nada e tal, mas por isso que eu botei aqui no slide. Eu sou o Danilo. Tinha a pretensão de botar ali no vocal, né? O Foz aqui, fazendo pose de mal.
Ele é designer de produto. A Érica, que eu acho que quem trabalhou melhor a pose na foto foi ela. E trabalha com redação, né? E ela está no baixo aqui. E a Fernanda, tocando o ukulele. Foi uma piada que... Mas ela é designer também. O que é muito feliz, eu queria agradecer eles aqui por fazer essa palestra, porque quando eu vim, sei lá, 2 meses atrás, com essa loucura de olhar o passado para ver o futuro, eu falei, vem fazer comigo essa palestra, e aí eles foram estudar um monte de coisa que vocês vão ver aqui, está muito bacana. Essa palestra originalmente tinha sido concebida para ter mais uma pessoa, Laís, que está aqui, queria falar dela. Ela não pôde estar, porque, por uma decisão madura, ela ontem estava trabalhando na apresentação que a Ana apresentou aqui ontem, então ela estava na apresentação de ontem e hoje ela não podia estar aqui, mas fez falta, mas a gente está carregando aqui a palestra. Bem, e aí, o que a gente trabalha muito é que a gente partiu dessa crença de que todos somos criativos, né? A criatividade não está só nos criativos que trabalham com criação, mas em todos nós. E a gente estuda bastante isso. E acho que existem 4 variáveis que todos nós, a gente pode trabalhar para ser criativo ou trabalhar criação, né? Primeiro, a gente precisa acumular repertório. Até o ato de fazer uma palestra como essa e estudar 100 anos atrás é um ato de acumular repertório também. A gente precisa conectar com o contexto, com as coisas como estão acontecendo, o que importa, né? O que está rolando no zeitgeist, aí, né? O espírito do tempo. A gente precisa saber conceituar ideias, porque não adianta a gente ter um bom repertório e a gente está entendendo o que está acontecendo se a gente não consegue organizar e conceituar ideias. E a gente precisa saber, sim, traduzir em narrativas visuais ou verbais, ou narrativas das histórias que vocês queiram contar, né? Só que o que acontece, e isso a gente vê sempre, existem forças que atuam em cima de todas essas variáveis, né? E isso faz parte do nosso trabalho, a maneira com que a gente encara isso. A gente precisa entender que forças são essas. E por isso, né, esse indicador de força, que a gente entende que coisas que estão no passado e são fortes no passado, e a gente consegue entender que tem resquícios hoje, elas provavelmente vão ser fortes no futuro também, né? Então, o que a gente vai fazer, esse exercício hoje, é de entender o que estava no passado, como a gente vê isso atualizado hoje e como isso vai se revelar no futuro. Bom, mas aí, quem viu a palestra da Bruna e do Hugo, né, sabe que uma das coisas importantes do designer hoje em dia é de traduzir, de organizar esse mundo que é caótico. Então, a gente se propôs aqui 7 temas que a gente vai trabalhar. Mobilidade, design, tecnologia, conteúdo, arte, ciência e comportamento. A gente vai olhar eles lá atrás e como eles se atualizam agora. E aí, o roteiro que a gente vai fazer, a gente começa de um personagem icônico da época, 1920, depois a gente vê como é que ele está em 2020 e a gente vai tentar entender uma força que está por detrás. Ok? Também quem estava na palestra de hoje deles, essa ideia foi baseada nessa teoria unificadora da inovação, que fala justamente disso, de como é que a gente pode apostar em cenários futuros a partir do passado. Ok? Chega de metodologia agora, vamos entrar nas histórias, começar a viagem. Tá? Para começar a viagem, eu vou chamar aqui o Foz. O Foz. Minha mãe me batizou de Felipe, mas só me chamam de Foz. Para começar, eu não toco bateria. Foi só uma brincadeira do Danilo. Foi bem difícil para a gente escolher esse recorte para apresentar. Quando a gente começou a discutir, a gente tinha, sei lá, uns 30 temas diferentes. A gente achou que seria um pouco ambicioso falar 30 coisas diferentes em 1 hora. Ainda está sendo ambicioso falar 7 coisas nesse tempo. Eu sei que o meu tempo tá curto. Então, cada um escolheu temas que gosta, assim, ou que teria facilidade de pesquisar. Aí, essa coisa de ampliar o repertório, quando eu fui ver mobilidade, eu fui entender, sei lá, quando é que foi criado o asfalto. Aí vai ficando essas maluquices que não cabem aqui, mas a gente amplia o perímetro de conhecimento e fica falando isso tudo. Bom, falando de mobilidade, eu escolhi um personagem
Henry Ford. Então, ele foi responsável, falando de carros, os carros já existiam antes, mas ele foi o grande responsável pela proliferação do carro, do automóvel, nas grandes cidades. Isso lá no começo do século. Isso é uma imagem de uma rua em Londres, isso no começo do século. Imaginem que cidades como Londres ou Nova York tinham 250 mil cavalos, 100 mil cavalos andando, e pense que cavalos fazem muito cocô. Você tinha toneladas de cocô todos os dias. Saneamento básico não era algo muito divulgado ainda, então você tinha cocô, urina, carcaça dos animais. As cidades eram um pouco nojentas nessa época. Começou o século, você tinha ali outros transportes, o bonde deu uma aliviada, mas você tinha um grande caos de carroças no começo do século. E aí o grande trunfo do Ford, do Henry Ford, foi conseguir transformar o carro na maior invenção do século. E aí, ok, tem uma licença poética ali. A versão moderna do carro ela foi inventada ali em 1886. Você tinha outras versões. O carro já é um estudo desde Da Vinci. Enfim, tem bastante tempo que ele está sendo pensado, mas a versão moderna foi ali de 1886. Na década de 20 foi difundido. Cada um deles vai tentar convencer que a invenção que eles vão falar é a melhor do século. Não, mas essa foi a melhor do século. Tá. Foi a melhor do século. Então, Ford, esse aqui é o Ford num carro de corrida. Você tinha carros de corrida na época, a gente sempre gostou de carros de corrida, mas ele conseguiu transformar um brinquedo que ele era muito caro e para poucos na grande solução para as cidades. Né? Ele conseguiu automatizar ali, na verdade, criar uma linha de produção, ele barateou muito, e como o Danilo falou já no começo, na década de 20, foi criado o crédito, você tinha carta de crédito, você conseguia comprar carros muito baratos. O carro virou o cavalo da família, e olha que frase curiosa, eles achavam que ele era economicamente sustentável e tinha a habilidade de reduzir o tráfego. Eles achavam que as cidades entrariam em colapso pela quantidade de carroças e cavalos e tudo que tinha no caminho. Que coisa, né? Então, por que o carro foi a melhor invenção do século? Ele expandiu as cidades e criou novas infraestruturas. Pensem que você não tinha estradas asfaltadas, você não tinha grandes conexões entre as cidades, a arquitetura mudou, você não tinha necessidade de estacionamento, criaram estacionamentos, garagens, postos de gasolina, você tem que criar um monte de coisa em volta disso. Então, era um modal ali que começou a se tornar dominante e fazia a cidade funcionar em volta dele. Ele criou o final de semana, o Danilo falou que nessa década foi criado o final de semana. Não foi o carro que criou o final de semana, mas o fato do Ford estabelecer ali uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, de 5 dias por semana, ele deixava 2 dias livres para os operários dele, para as pessoas da fábrica, poderem andar com seus carros e consumir conteúdo e rodar a economia também. Que é isso? Ele movimentou a economia, ele tinha ali uma produção, ele aumentou os salários, que na época eram salários, o salário mínimo era $2,46, se eu não me engano, para $5. Então, ele começou a garantir uma mão de obra, ele não perdia mais a mão de obra para outras montadoras ou outros lugares. E o carro ele também mudou a forma que a gente consome conteúdo. O Guia Michelin data de 1900, e ele foi criado quando a Michelin passou a vender pneus, ela tinha que, como os carros quebravam, eles não eram tão confiáveis, saber onde eu poderia consertar meu pneu. E aí falava, você vai consertar o pneu? Tem um restaurante aqui ainda. E hoje o Guia Michelin é a estrela Michelin é o grande ícone assim, de qualidade de algum lugar. Bom, pensando hoje, a gente continua no caos de carroça. Então, 100 anos se passaram, o grande objetivo do carro era resolver o caos de carroça, e a gente continua no caos de carroça. Só que hoje esse modelo já está saturado, a infraestrutura não dá conta dessas coisas, e a gente tem uma necessidade de micromobilidade, isso falando muito das nossas cidades. Eu não estou falando de novidade nenhuma aqui para vocês, esse tema ele é bem debatido e é importante a gente debater, mas é interessante ver como há 100 anos atrás a gente achava que tinha soluções prontas também. Então, pensando em 1920, a gente tinha, a solução era, bom, agora todo mundo pode ter sua tonelada de metal para andar por aí, essa era a solução de todos os problemas. E agora a gente está vendo que, cara, não adianta eu ter... O carro ele precisa existir ainda é importante, mas eu tenho que ter um olhar e uma inteligência sistêmica sobre isso. Né? Não é mais um produto só que ele vai resolver todos os problemas.
E aí eu vi esse documento da McKinsey, que é interessante, que ele fala como é que diferentes modais e formas das pessoas se locomoverem vão ser importantes dependendo da maturidade da sua cidade. Se eu tenho uma mega cidade que está em ascensão ainda, quais são os modais importantes e as melhores formas para elas progredirem. O que foi? Tá rolando um bullying aqui, desculpa, gente. Enfim, olhando aqui, a gente já começa a ver soluções que são mais contemporâneas para a gente, né? Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos, eu não vou entrar em tudo isso, mas coisas já estão aqui com a gente, e aí os perigos também que isso agora acontece. O carro, quando foi liberado, a velocidade era limitada a 6 km por hora nas estradas, fora das cidades, e a 3 km por hora dentro das cidades. Imagina que os patinetes hoje chegam a 15 km por hora e a galera se estabaca inteira na cidade. Ainda tem uma discussão que é interessante, é o patinete elétrico, por exemplo. Ele é uma coisa privada, mas todo mundo larga numa área pública. Como é que a gente regulamenta isso? Então, é interessante a gente pensar que novos ecossistemas a gente vai ter que discutir. Eu trouxe exemplos aqui de um VLT, né, de um transporte público de massa, que é importante, ou ali um trabalho da Boring Company, que também é uma coisa que está se tornando realidade, o Elon Musk está trazendo isso tudo. E aqui é um exemplo de um projeto da Embraer, que hoje já está discutindo a mobilidade aérea urbana. Então, não é mais uma coisa do futuro que vai acontecer ainda, é algo que já está sendo discutido agora. Bom, qual é a grande força que a gente identifica aqui? Música alta aqui que eu estou vendo. A gente precisa de uma simetria de soluções, né? Então, a gente viu que o automóvel, lá desde a década de 20, ele se propôs a ser o grande salvador da pátria, e agora a gente precisa reequilibrar essas forças, de uma forma que a gente adota um olhar sistêmico e que a gente tenha inteligência para se adequar aos problemas reais. Se eu vou daqui até uma distância curta, eu não preciso pegar meu carro, sair da garagem e fazê-lo parar de novo no outro lugar. Eu posso usar um outro meio para chegar lá. Então, isso cumpriu o tempo, né? Vamos lá. Aqui está uma pressão. O segundo ponto, eu vou falar de design. Opa. E o meu personagem... Cadê que está? O Walter Gropius, ele foi um arquiteto alemão, foi ele que criou a escola Bauhaus. É interessante a gente ver o contexto da Bauhaus. A Bauhaus foi criada em 1919, não foi 20, mas foi quase lá. E foi bem no pós-guerra. A Europa tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial, né, de 14 a 18. Imagina você viver num mundo ali, né, irracionalidade da guerra, em que você tem tudo mudando, né, você não tem controle sobre nada, você tem ali um mundo que é totalmente caótico, e era importante a gente ter um pouco mais de racionalidade. E aí que entra a Bauhaus. Ela começa a trazer alguns conceitos, né, mais racionais, mais limpos. Você tinha um rigor estético, você tem a qualidade ali mais clara das coisas. Por isso que a Bauhaus é a melhor invenção do século. O carro é também a maior invenção do século, a Bauhaus também é. Então, aqui alguns exemplos. Você tem ali uma poltrona Barcelona, que foi desenhada em 1923, ou 27, não lembro agora. E ela é totalmente contemporânea, né? Você tem uma coisa muito interessante. Eu estou de costas para vocês, desculpa. O que foi legal da Bauhaus, ela rompe os estilos dominantes ali da época, ela começa a unificar ali as artes que eram vistas como menores, né, e aproxima isso dos objetos cotidianos. Então, as pessoas conseguem estar envoltas de um bom design, né? Foi ela que começou o design, na verdade, não existia esse termo antes. Foi ela que começou a olhar a experiência do usuário, ela começa a colocar a pessoa, a necessidade da pessoa em primeiro lugar. Isso é um ponto importante. E aí, nessa época que forma e função passam a andar juntos, né? Não estou nem colocando forma antes de função ou função antes da forma, eles estão andando juntos. Bom, o que a Bauhaus trouxe para a gente? E aí, eu tendo um olhar também mais daqui da arquitetura. Você tem um estilo internacional, e aqui é um prédio desenhado por Le Corbusier. Ela cria ícones do design, influencia ali Dieter Rams no trabalho da Brown e depois Jonathan Ive trabalhando na Apple. Influencia a arquitetura modernista no Brasil, um trabalho do Niemeyer, e até no mundo, ainda com Niemeyer. E aí isso é uma coisa super legal, mas traz algumas
dissonâncias. Essa é a Casa das Canoas, é um projeto do Oscar Niemeyer, ele projetou para ser a casa dele. E aí, uma vez, o Gropius, visitando o Brasil, falou, nossa, sua casa é bonita, mas ela não é multiplicável. Então, a Bauhaus tinha essa ideia de criar ordem, multiplicação, né, replicar. E Niemeyer ficou puto com este comentário. Eu não vou ler aqui, porque isso aqui está sendo gravado, mas ele falou, para ser replicável, eu teria que ter um terreno igual, eu teria que ter a mesma condição, e eu projetei isso para ser a minha casa. Né? Eu não estava pensando em fazer isso, e ele tinha várias críticas à Bauhaus, apesar de ter se inspirado muito no trabalho deles. Em cima disso, essa coisa da gente replicar todas as soluções e ter um estilo internacional, isso funcionar, a gente começa, de novo, a ter algumas... perde algumas características. Né? Aqui eu separei algumas fotos de prédios de várias partes do mundo. A gente tem São Paulo, África do Sul, Xangai e Estados Unidos, e é tudo igual. É tudo um prédio espelhado. E aí, essa fala está no livro do Sagmaster Walsh, que a Fernanda me emprestou, grande herói da Fernanda, 2. E ele fala que essa coisa da função ela está superando a parte individual. Isso está deixando tudo com a mesma cara. Isso é uma grande verdade. Né? Se a gente descuidar, fica tudo a mesma cara. Trazendo aqui, então, o que a gente via lá em 1920, a gente tinha um design que precisava trazer ordem, né? Era uma coisa para trazer mais razão para a gente, uma coisa mais precisa. Hoje a gente começa a ver uma nova ordem no design. Ele ainda precisa trazer racionalidade. E aí, olhando hoje, quem está fazendo isso? Né? Então, se lá em 1920 a Bauhaus foi responsável por trazer essa racionalidade, ela foi a grande escola de design, quem está fazendo isso agora? E eu estou aqui alguns exemplos. Esse é um exemplo que ele é muito bonito. Ele não é um trabalho replicável, mas é uma forma de unir coisas que são muito pessoais a um trabalho com tecnologia. Esse é um trabalho dessa Dinara Casco. Ela é uma eu não sei falar pastry chef. Ela faz bakery, faz bolo, desculpa. Confeiteira, isso. Só fica lendo o texto em inglês, né? Desculpa. Ela é uma confeiteira ucraniana e ela é formada em design, ela trabalhou como designer e arquiteta, mas a grande paixão dela era fazer bolo, então ela traz isso para o trabalho dela. Isso aqui vale a pena pesquisar mais coisas sobre o trabalho dela. Isso é um trabalho muito bonito, assim, que une muito a tecnologia, esse olhar arquitetônico das coisas para o trabalho. O que é interessante, uma marca que está trazendo isso agora, ela começou no mundo digital e agora está entrando no mundo físico. Essa é a Ivy Ross, ela é responsável, ela é diretora de hardware design do Google. E é interessante, vale a pena também pesquisar mais sobre ela, porque ela fala, eu trabalho numa empresa que é de tecnologia, todo mundo falando de dado o tempo todo, tudo tem que ter uma razão, e às vezes ela fala assim, cara, eu decidi dessa forma porque fica mais bonito, ele fica mais legal, eu senti que fica mais legal. Então, como é que uma marca, que ela é uma empresa que é totalmente voltada para dado, eficiência, consegue agora olhar de uma maneira mais humana também o desenvolvimento do trabalho. Então, ele é bem legal. Eles estiveram no Salão do Móvel esse ano, em Milão, com... Tenho tempo? Desculpa, gente. Isso não era para ter som. Esse é um outro trabalho da Fuse Project, é o trabalho do IFBA com a Fuse Project, junto com a New Story, que é uma ONG para pessoas que não têm casa, e a Icon, que é uma empresa de construção de casas. E eles estão fazendo esse projeto que as casas são impressas e você consegue construir grandes vilas para isso. O que é interessante é que você consegue ter uma linha de produção e trazer um pouco de personalidade. Você consegue influenciar ali na construção da casa. Uma marca que eu adoro, eu sempre falo dela, que é a IKEA. Então, eu estou vendo a IKEA hoje, ela se torna quase uma nova escola de design, em que ela consegue rever ali, ela tem um usuário no centro sempre, então ali tem um vídeo deles, uma nova forma de você ter um manual de montagem. Ele consegue adaptar os seus móveis para a necessidade das pessoas e trazer um toque sempre local. Então, a grande força aqui é
continua a racionalidade, o design ele precisa racionalizar, trazer estrutura, mas a gente tem que permitir a diversidade. Então, é uma ordem para navegar um mundo complexo. Hoje, a gente continua no mundo complexo, a gente precisa de ordem para isso. E a gente precisa incluir as particularidades de cada pessoa, as necessidades de cada um. Desculpa se eu passei do tempo. E é isso. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Bem, seguindo aqui, né, nas categorias que o Danilo já apresentou, a primeira categoria que eu vou falar é sobre tecnologia. E, para falar de tecnologia, eu trouxe um ícone da nossa geração, a geração passada, né, o senhor Hubert Cecil Booth. Imagino que todos vocês conheçam. Não? Como não? Booth ele foi inventor do aspirador de pó, no modelo que a gente conhece hoje. Na verdade, o aspirador de pó ele já existia de alguns anos antes, mas foi no século XX, no modelo de Booth, que ele ganhou a sua versão elétrica. Então, ele revolucionou a forma como as pessoas limpavam as suas casas, né, limpavam estabelecimentos comerciais, indústrias. Então, por isso que eu não tenho a menor dúvida de que o aspirador de pó é a invenção do século. Bem, falando um pouquinho do contexto, né, de 1920, como, né, o Danilo também falou, o Foz, era a época que a energia elétrica estava super difundida, então ela contribuiu muito para o desenvolvimento da produção em si, de diversos tipos de produtos. Teve como o Foz falou do Ford também, como ele introduziu a produção em escala, a produção em massa, e isso não foi só para carros, vários aparelhos eletrônicos, né, utensílios domésticos também entraram nessa onda e puderam ser produzidos em larga escala. E com, né, a questão do crédito para a classe média, né, resultou em muitos produtos disponíveis para muitas pessoas querendo comprar. Então, era realmente uma era de consumo bastante difundido. E aí, só um parêntese, né, uma curiosidade, já que a gente está falando de tecnologia, vamos falar de robô. E a palavra robô ela entrou para o nosso vocabulário exatamente em 1921. Ela foi a primeira vez, né, usada numa peça de ficção científica. Ela vem do original eslavo, que é a robota, e ele queria significar... eram humanoides que faziam, né, trabalhos automatizados, trabalhos mecânicos, e trabalhavam sem parar, né, sem descanso, que é basicamente uma definição de robô. Então, foi uma curiosidade, um fun fact para a gente, lá de 1920. E voltando para a tecnologia, então, naquela época, falei do aspirador de pó como realmente uma grande invenção, uma revolução na forma como ele era consumido. E, assim como ele, teve a máquina de lavar, um rádio, a geladeira, enfim, todos esses utensílios eles foram upgraded, né? Eles foram melhorados para estarem mais em linha com o que as pessoas estavam precisando naquela época. E a principal função deles era dar menos trabalho, né? As pessoas tinham menos esforços para, né, armazenar comida, para limpar a casa, enfim, para fazer as tarefas normais, né, de casa. Então, quando a gente pensa, né, qual é o impacto das máquinas nessa época, primeiro era a questão da produção mesmo, eu posso produzir mais em menos tempo, essa questão do poupar esforços, principalmente quando a gente pensa nas mulheres, que era o principal foco, né, de público-alvo, né, para esses produtos de utilidade doméstica. E a ideia inicial é que elas poderiam ter mais tempo para fazer mais coisas, né? Elas poderiam ter mais tempo para passear, mais tempo com a família, mas até outras leituras que eu fui lendo, né, para preparar essa apresentação, a gente viu que, na verdade, não foi bem assim. Elas tiveram mais tempo para fazer mais tarefas domésticas, para fazer as tarefas domésticas de uma forma melhor, mais produtiva, mais otimizada, enfim, porque era o que se esperava delas, não é mesmo? Mas, enfim, né, fast forward, né, 100 anos, 2020, como estamos em relação a aparelhos domésticos? Óbvio que no cenário de tecnologia, a gente poderia fazer um dia inteiro de PF de palestra só para falar de tecnologia. Aqui o nosso corte para fazer esse comparativo é justamente os nossos devices. E hoje, além de poupar esforços, eles poupam muito nosso tempo, né? Pegando até o próprio aspirador de pó, que hoje virou um robô, você baixa uma programação, ele liga sozinho, desliga sozinho, faz todo o serviço sozinho, se carrega sozinho, e você não precisa nem estar em casa. Então, a máquina literalmente substituindo o homem numa tarefa, né? E a questão é essa, né? A gente tem que pensar que, olhando para frente, o que ainda não é automatizado, mas que pode ser, ainda será.
A gente tem que pensar que qualquer tarefa que um robô ou uma máquina possa fazer, ele vai fazer. E o que a gente tem que pensar é o que sobra para a gente, né? O que nós humanos podemos fazer. E aí em vários momentos, lê algumas coisas, ouve algumas palestras, pessoas perguntando por que os robôs vão roubar os nossos empregos, né? O que será de nós? E, na verdade, o nosso desafio é pensar o que realmente o que só a gente pode fazer, né? E aí, só fazendo um paralelo, né, de 1920 para 2020, se lá a gente estava buscando eficiência, a gente queria máquinas que ajudassem o nosso trabalho, hoje a gente quer máquinas inteligentes, máquinas que realmente resolvam o trabalho praticamente por elas próprias, que elas aprendam sozinhas, aprendam umas com as outras. E aí, olhando na nossa nova realidade, né, de 2020, alguns tipos de notícias que a gente lê recentemente. Mês passado, para uma campanha para promover a Europride, que teve em Viena, ela casou a Siri e a Alexa. Então, são duas inteligências artificiais casando, né? Imagina o que o Ford ia achar disso, né, se ele lesse essa notícia. Essa outra notícia, ela é mais maravilhosa. Ela é real, foi um fato que aconteceu de verdade. Um robô que estava participando de uma conferência de tecnologia, ele se perdeu dos seus amigos robôs por algum erro de configuração, alguma coisa assim, e ele foi parar no meio da rua onde estava tendo um teste de um carro autônomo da Tesla. E o carro autônomo da Tesla atropelou e matou o robô. E ele fugiu sem prestar socorros. Bem, o que a gente pensa então como força, né, para esse futuro que a gente está vislumbrando agora? A gente tem que, quase que assim, não vamos nos preocupar com essa tecnologia, vamos nos preocupar com a gente, né? A gente tem como melhorar, né, como pessoas, como seres humanos. E sim, as máquinas podem fazer humanos melhores. A partir do momento que a gente tem ferramentas, a gente tem formas de melhorar o nosso trabalho, fazer trabalhos melhores, a gente pode criar melhor, a gente pode trabalhar melhor, né? Somos humanos melhores por isso. E a partir do momento que eu tenho um robozinho limpando a minha casa, eu tenho tempo para fazer outras coisas, eu tenho tempo para pensar em outras coisas, né? Então, eu tenho como ser uma pessoa melhor por causa das máquinas. Então, na real, a gente tem que entender qual é o nosso papel no mundo, né? O que a gente quer realmente como ser humano, como que a gente pode viver em harmonia com essas máquinas, sem necessariamente criar uma situação de que eu não quero viver com elas, porque é um caminho sem volta, né, gente? Vamos encarar. Entra no nosso quarto tema, aí eu vou falar de conteúdo, e para falar de conteúdo eu convidei o Mickey, um dos personagens mais carismáticos da história. O Mickey nasceu em 1928, foi justamente numa época que o cinema estava em desenvolvimento, foi a época que estava começando a se produzir, né, filmes sonoros, filmes falados, inclusive essa animação, né, do Steamboat Willie foi uma das primeiros filmes sonoros da época. Então, é um marco, né, na cinematografia. E o cinema, já, né, de algumas, né, décadas passadas, ele sempre teve, né, evoluções aos poucos, mas foi em 1920, na década de 20, que era o auge da era de Hollywood, né? Era quando estavam todas as atenções voltadas, né, para o cinema, as grandes produções acontecendo. Vários dos filmes que até hoje são considerados os melhores filmes de todos os tempos foram feitos nessa época. Então, é uma consolidação de um tipo de produção artística que estava consolidando e confirmando o cinema como a sétima arte. E aí, por isso que, claro, né, o cinema falado é a melhor invenção do século. Não tenho dúvidas. E aí, falando um pouquinho mais sobre o contexto, 1920, era a época de que a narrativa cinematográfica estava se desenvolvendo, se consolidando, e estava levando multidões para as salas de cinema. Toda semana tinha muita gente comprando ingresso para assistir filmes. E o que era, né? Como é que era o cenário desses filmes nessa época? Era uma época que a gente estava falando de realidades que a gente gostaria de viver, né? O cinema ele refletia muito o mundo que a gente gostaria de ter, de viver. Os mocinhos e as mocinhas eram a inspiração, né? Era quem eu queria ser igual a estrela daquele filme, né? Eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria viver um mundo de final feliz. Então, como é que era o impacto, né, do cinema nessa época?
Era um cinema que ele educa, né, e transforma as pessoas, ele chega a moldar alguns pensamentos, ele ditava modas e costumes, né, quem é que não quer ser igual aquela estrela que viu na tela? E é um ponto de encontro, né, um ponto de encontro que as pessoas se encontravam, se juntavam para se divertir, para ser consumido em sociedade. E aí, falando, né, na época que a gente vive hoje, quando a gente pensa em conteúdo, hoje tudo é conteúdo. A gente está vivendo num mar de afogados no mar de conteúdo, se for pensar assim. E o cinema ele passa a ser mais na verdade. Ele é um meio, ele é um canal apenas, né, que transmite determinado conteúdo. Hoje, na verdade, a gente tem uma diversidade enorme de possibilidades. Né, eu escolho o jeito que eu quero consumir, eu escolho aonde que eu quero consumir. E o consumo passou a ser muito mais individualizado. É um consumo que eu faço do meu jeito, né? Eu não preciso juntar uma galera para fazer um passeio assim. E aí isso traz alguns desafios para a gente. A primeira questão é a atenção das pessoas, né? Como que você vai atrair a atenção das pessoas que está no meio de um redemoinho de coisas, de informações em volta dela? Né? E é nesse contexto que os GIFs eles se popularizaram tanto. Porque os GIFs eles são uma forma super rápida, acho que uma forma mais rápida de se passar uma informação. E ele traduz sentimentos, ele traz emoções, as pessoas, né, conseguem interagir com eles de uma forma muito rápida, muito fácil, muito divertida. E aí, falando ainda um pouquinho de questão de tempo, né, que fica, né, quando você vai produzir um conteúdo, produzir alguma história, qual é a mensagem principal que está passando? Ela consegue ser reduzida em 5 segundos? Será que a gente consegue resumir um filme de 3 horas em 5 segundos? Alguém conseguiu. But the chef can't sing. Gente, é muito maravilhoso isso. E você tem que adequar os meios também, né? Adequar os meios, adequar seus públicos. Com quem você está falando, né? Você consegue imaginar um millennial lendo Shakespeare no metrô hoje em dia? E se essa sonata de Shakespeare fosse traduzida em um tweet? Fosse traduzida em palavras simples e fáceis em 280 caracteres? Será que essa pessoa se interessaria? Né? Então, com quem que eu estou falando? Para quem eu estou produzindo esse conteúdo? Nosso próximo desafio é a questão do prime time, né? O que antigamente era o horário nobre, onde as pessoas disputavam a atenção, né, dos telespectadores. Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia, cada um tem o seu próprio tempo. Cada um assiste o que quer, aonde quer, como quer, na hora que bem entender. E acho que talvez o último grande fenômeno que tenha conseguido juntar milhões de pessoas no mesmo lugar, não no mesmo lugar, né, mas no mesmo horário, no mesmo dia, naquele exato momento, assistindo a um episódio, foi Game of Thrones. Não estamos entrando no mérito, como foi a 8ª temporada, por favor. Mas, no final das contas, as pessoas estavam lá assistindo. Todos vocês estavam lá assistindo na mesma hora. E aí, pensando que a forma de conteúdo mudou, né, a forma de... o mercado mudou, e a gente vê que tem os players estão realmente mudando, enxergando esse novo momento, né? E aí, quando a gente vê que a Disney está chegando com tudo, a gente começa a ver que a verdadeira guerra dos tronos é pela atenção dessas pessoas nas plataformas, streaming. Se hoje a Netflix ela tem realmente alguma predominância, e ela realmente está até em algum momento de saturação, se for pensar, principalmente no mercado norte-americano, quem poderia assinar a Netflix hoje já assina. A Netflix tem uma grande dificuldade de ampliar a sua base de assinantes. E a Disney chegando, o Disney Plus, né, chegando, a chance dessa fatia da Netflix diminuir é maior ainda. E qual é a vantagem da Disney? São 100 anos de história. A Disney conta histórias desde lá do Mickey, no barquinho a vapor dele. E hoje ela não é só isso. Hoje a Disney ela não é só o Mickey. Ela tem a Marvel, ela tem a Pixar, ela tem a Fox, ela tem a ESPN, ela tem os Simpsons, ela tem um mundo de conteúdo. Ela tem todo o conteúdo do mundo, toda a expertise do mundo para produzir grandes blockbusters. Então, ela é um player que vai chegar e vai dar uma sacudida nesse mercado, com certeza. Mas, enfim, enquanto nós, né, do lado de cá, réis espectadores,
a nossa principal dor é essa, né? Como escolher, né? Eu tenho primeiro que escolher onde que eu vou assistir, qual é o canal que eu vou assistir, qual a plataforma que eu vou assistir. E na plataforma, né, o que eu vou assistir? Quem é que nunca ficou aqui 1 hora navegando na porcaria do Netflix para decidir o que você vai ver hoje à noite? E no final você desiste e vai dormir. Então é isso, assim, fazendo um paralelo, 1920 era um conteúdo muito concentrado, né? A gente tinha um cinema ali carregando aquelas multidões para ver aquele filme naquele lugar, naquele momento. E hoje a gente tem um conteúdo extremamente pulverizado. E aí, até falando de conteúdo, tem um paralelo curioso, quando a gente falou que em 1920 a gente estava começando os filmes sonoros, deixando de ser só, né, trazendo a fala e o som para o nosso dia a dia, hoje a gente vê que o conteúdo não é mais fala e som apenas. Na verdade, qualquer estímulo visual vira um conteúdo relevante, ele pode contar uma história. E, na verdade, é isso, são as histórias, são elas que ficam, né? Então, quando a gente está pensando em criar conteúdo, é isso que a gente tem que se agarrar, né? Então, é pensar em emoção, como é que a gente vai criar identificação com essas pessoas, como é que a gente vai fazer com que essas pessoas queiram assistir a gente, queiram escolher a gente para assistir o nosso conteúdo. E como que a gente cria personagens que criam empatia, né? Quando a gente pensa que lá em 1920 a gente tinha os mocinhos e mocinhas da tela e as pessoas queriam ser igual a elas, hoje, na verdade, a expectativa das pessoas é que as telas retratem quem elas são, né? Trazer as pessoas para as telas, de uma forma geral, né? Então, essa é a realidade de hoje. E agora eu vou trazer a Fernanda. Sou eu. Desculpa. Combinamos várias vezes. Ensaiamos. E agora, que a gente estourou os tempos aqui agora, vamos segurar aqui. A gente vai falar de Brasil, né? Porque o Brasil não podia ficar de fora. O personagem que a gente trouxe aqui, a quinta personagem, para falar de arte, é justamente Tarsila do Amaral. Maravilhosa, exatamente. Tarsila é paulista, né? Ela é uma artista brasileira e ela é a figura central do movimento modernista que se deu quando começou na década de 20 também. Essa década é sensacional. E não é à toa, né? Tem uma coisa que é muito importante, né? Que é o Brasil, ele responde, de certa forma, a todas as mudanças e as inovações que estão acontecendo no mundo, né? Então, existia aqui revoluções estéticas e políticas, a revolta com a velha ordem, né? Quebrar a sujeição ao colonialismo mental, político e econômico, né? Aquela sensação de ser brasileiro, que era bom no Brasil, era o que vinha de fora, né? Então, um processo que o Brasil viveu ali nos anos 20, de maturidade e posse de si mesmo, né? E aí aconteceu a Semana de Arte Moderna, aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, em 1922, né? De acordo com esse contexto. Ela foi criada para ser uma semana de escândalos, que é o seguinte: vamos organizar aqui, a gente está pensando um monte de coisa diferente, tem um monte de gente conservadora, reproduzindo uma verdade, uma realidade que não é nossa. Como é que a gente organiza isso aqui, junta tudo no Teatro Municipal e cria um escândalo de fato? Então, isso é muito interessante. Essa frase do Afrânio Coutinho é muito bacana. Não poderia o Brasil, no mundo encurtado pelos modernos e rápidos meios de comunicação, furtar-se ao contágio da inquietude universal. O que é interessante do modernismo é que ele se contagia com a inquietude universal, mas ele se volta para o Brasil, né? Então, o modernismo ele é muito relevante porque ele é a destruição de tabus, conservadorismo e preconceito. Ele é uma busca sistemática de brasilidade. Ele conduz, né, ele cria uma consciência criadora nacional. E essa inteligência brasileira, a valorização da inteligência brasileira, que não é a inteligência acadêmica, mas a inteligência que existia, né, por aí. Então, é absolutamente contemporâneo, né? Parece que a gente precisa voltar a pensar nessas coisas bastante. E aí a luta é bem clara, né? É uma luta, é um espírito inconformismo contra quem fosse alheio à realidade. O que é artificialismo, que não tem a ver ali com o Brasil, frivolidades ou coisas que são superficiais, imitação estrangeira, eu adoro essa palavra, literatice.
porque eram imitações de textos que não diziam ou não traduziam a realidade, né? Então, tudo isso o modernismo estava lutando contra. E é aí que a Cuca e o Sapo entram no jogo, porque vem a realidade e as nossas lendas, elas passam a ser valorizadas a partir disso. Esse é um quadro da Tarsila, que é justamente a Cuca. Essa imagem, eu acho uma imagem bastante assim contemporânea até hoje, ela é muito forte, ela é simples, ela é colorida, ela é vigorosa, e ela trazia coisas que não tinham na época. Na época, essa pintura foi um escândalo. O Oswald de Andrade, quando ele vê o quadro do Abaporu, ele diz: isso é como se fosse um selvagem, uma coisa do mato. E aí a Tarsila fala: eu quis dar um nome selvagem também ao quadro, Abaporu. Palavras que encontrei no dicionário Montoya, de língua dos índios, quer dizer antropófago. E aí agora eu vou defender que a antropofagia é a maior invenção do século. Por que a antropofagia é a maior invenção do século? Porque nós, brasileiros, como antropófagos, somos capazes de deglutir as formas importadas para produzir algo genuinamente nacional. E esse quadro é a antropofagia da Tarsila. Então, é muito importante a gente, nesse momento, como brasileiro, pensar nisso, né? Pensar no nosso local e pensar como é que a gente traz a nossa realidade para as coisas que a gente faz, né? Então, se em 1920, antropofagia contra a subordinação colonialista, a gente está falando de antropofagia hoje para equilibrar o global. Nada contra o global, mas quando o global, as coisas que são todas iguais em qualquer lugar no mundo, eles deixam de fora as especificidades locais, os pontos de vista locais, a sabedoria local, aí é ruim, né? Então, por isso que falar de antropofagia é importante. Antropofagia ou modernismo, né, o Tarsila, é muito relevante, né? Como é que a gente vê isso hoje? Esse é o Carnaval em Madureira, um quadro da Tarsila de 1924, e o Carnaval em Madureira na Portela em 2019. A Rosa Magalhães, lá na Portela, reproduziu o quadro. Então, ele está no popular, e isso é muito relevante da gente pensar. Não só isso, assim, poderia fazer... Tropicália é filho direto da Semana de 22, do movimento antropofágico, mas quando a gente localiza agora aonde quem é que está expressando questões que são muito locais e não deixam de ser relevantes por isso, a gente tem, por exemplo, as festas de aparelhagem no Pará, esse jacaré de metal, né, flertando com o tecnológico e o local. Gabi, maravilhosa, né, ela e o boto rosa, né, só ela poderia ostentar um boto rosa na cabeça, e isso é local, isso é maravilhoso. Bom, o Jalu estava fazendo show aqui ontem, né? E aí, quando a gente até olha ele perto de uma figura como um índio, né? E a gente escuta as músicas, fala da chuva, fala das pedras, mas não deixa de ser algo contemporâneo, né? É muito, muito interessante. Até o que a gente vê um festival como esse, né? Inclusive esse filme lindo que a gente lá na Ana Couto fez, mas que propõe trazer personagens com pontos de vista específicos e vivências específicas para trocar nesse espaço, para mim é filho do modernismo, nesse sentido. Tá? E aí a gente tem, né, hoje, de maneira contemporânea, uma marca, por exemplo, que é muito icônica, que procura respeitar e valorizar a raiz, né? Incluir outros pontos de vista também na conversa, né? A Natura é uma marca, parece que filha, né? Também cliente da Ana Couto, mas filha dessa história toda, dessa vivência. Só pôde estar aí fazendo sucesso hoje, também porque eu acho que teve a Semana de 22. Tá. Então, a força que a gente traz aqui é a força da autenticidade. Local is beautiful, e aí antropofagicamente, usando aqui em inglês para ficar um pouquinho tosco, e sua origem é original, mas que é uma redundância. Mas é isso, né? Assim, tenham orgulho de onde vocês vieram, né? Da origem. É isso. Vamos aqui para o 6. E aí, como sempre, design fica para o final, fica com prazo reduzido, prejudicado. Com o cronograma, eu tenho 2 minutos para falar, tá bom, gente? Então, vamos correr aqui, que tá difícil, tá pegando para o meu lado. Eu vou falar de ciência, e vocês viram lá no início, eu sou designer, então quem sou eu para falar de ciência? Eu vou fazer um gancho aqui legal com um pouco da criatividade. Eu vou falar do Alexander Fleming,
Foi ele que descobriu a penicilina. Ele descobriu a penicilina por acaso. Um experimento que ele estava fazendo deu errado, mofou, e lá, no mofo, estava o início da penicilina. E a penicilina é a maior invenção do século, com certeza, porque dela partiu o antibiótico e curou muita gente de muitas doenças que matavam. A gente tinha esse contexto que, nos anos 20, as pessoas morriam de doenças infecciosas, que hoje em dia elas são facilmente curáveis, né? Então, a penicilina ajudou muito também na Segunda Guerra, conseguiu salvar muitos soldados que estavam em estados graves. Então, ela realmente foi uma grande invenção. Então, a gente tinha lá esses conceitos que bactérias são ruins, bactérias matam, e aí tem esse anúncio maravilhoso desse beijo sem germes, que é tipo uma camisinha para você beijar. Você passava no antisséptico, assim, e botava na boca para você ficar livre de germes e não ter esse problema de morrer aí por causa de dar umas bitocas em alguém. Então, até então, falavam que a gente estava vivendo essa era da física, onde a gente olhava muito para fora, a gente olhava para o universo para buscar respostas, né? Quem a gente é, onde é que a gente está, o que a gente está fazendo nesse mundo, esse universo bem doido que a gente vive. E agora muita gente está falando, muitos estudiosos estão falando que a gente está na era da biologia, era que a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos para achar as respostas, né? Isso é muito interessante. A gente já viu várias coisas acontecendo, teve matérias falando do nosso segundo cérebro, intestino, a colônia de bactérias que existe dentro do nosso corpo, como é fundamental para a nossa imunidade, nossa saúde e tudo mais. Tem também essa questão do parto normal, quando o bebê passa pelo canal vaginal da mãe, ele recebe uma chuva de bactérias boas, e isso vai colonizar, você não sabia disso, é verdade, vai colonizar o intestino do neném, e ele vai ter uma imunidade melhor, ele vai estar mais preparado para essa vida. Então, sim, em 1920, a gente tinha esse conceito que as bactérias matam. Agora, a gente está começando a ver que bactérias também são boas. Elas podem trazer coisas boas para a gente. E aí eu queria que vocês conhecessem a Daisy. A Daisy é uma querida, eu vi uma palestra dela há uns anos atrás. Ela é designer, ela tem, enfim, mestrado, PhD, um currículo enorme. E ela explora os valores humanos e como é que eles interferem no design, na ciência, na tecnologia, na natureza. A Daisy tem um projeto junto com um grupo de cientistas que é esse iogurte probiótico com umas bactérias coloridas dentro, que, quando você bebe, elas colonizam o seu intestino, e, se você estiver manifestando alguma doença, acontece isso. Seu cocô sai da cor da bactéria, que é aquela doença. Isso é um projeto de verdade, isso vai existir. Vai parar de fazer que a gente fique com esse constrangimento de fazer exame de fezes, levar para o laboratório no potinho. A gente vai poder saber em casa qual é o nosso diagnóstico de acordo com a cor do nosso cocô. Isso é muito maravilhoso. E uma coisa que a gente percebe é que parece que toda a revolução, tudo que a gente passou até hoje, ela teve um alto custo para o meio ambiente, para a gente mesmo, né? Enfim, para o planeta que estamos vivendo. E aí a gente agora está vivendo uma fase de reverter esse cenário. A gente, por exemplo, teve o prazer de conhecer essa marca, a Superbac, que é uma empresa que a gente está trabalhando e que ela faz da biotecnologia a resposta para vários problemas. Então, ela veio para quebrar esse paradigma e mostrar que a gente pode achar coisas, respostas que sempre estiveram no que mais nos proveu e nos nutriu, que é a natureza, né? Então, com bactérias, eles resolvem vários problemas. Então, acho que a força aqui é que o universo está dentro de nós, e a natureza, ela tem uma força criativa maravilhosa que a gente pode aprender muito com ela. Inclusive, essa fotinho aí atrás é um painel feito por bactérias artistas maravilhosas, com essas cores muito doidas, e que a resposta vem do humano, né? A gente está cada vez olhando mais para a gente e achando a resposta dentro da gente. O 7º ponto que eu vou falar um pouquinho de comportamento. Eu trouxe aqui para falar com a gente as sufragetes. As sufragetes são muito importantes na nossa história, porque foi a primeira vez que as mulheres se agruparam em prol de uma coisa muito importante, que era o voto, o direito de votar.
Então, o voto feminino é a maior invenção do século, sem dúvida. Já ganhei. Além do voto, elas trouxeram novos comportamentos. Eram mulheres que quebravam padrões, vieram aqui para deixar a marca delas, e deixaram. Então, elas dançavam, bebiam, fumavam, votavam, não necessariamente nessa ordem. Elas cortavam o cabelo curto, usavam maquiagem, festejavam, elas estavam causando. Inclusive, Coco Chanel é dessa época e o objetivo dela era fazer roupas confortáveis para as mulheres usarem. E não tinha mais cintura alta, era cintura larga e calças, enfim, né? Coco Chanel maravilhosa. E aí, a reflexão que o Danilo falou no começo, que quando a gente olha para o passado, a gente vê sempre com uma lente de poeira, né, uma coisa desatualizada. Mas, na verdade, as flappers, que eram essas mulheres dos anos 20, elas poderiam ser as nossas millennials, né? Elas estão aí no mesmo comportamento. Então, manda nudes, né, lá dos anos 20. Então, se a gente olhar anos 20, as mulheres estavam brigando por direitos, pela fala, pela participação política. Em 2020, a gente está também brigando por direitos, pela fala, participação política e tomar posse do nosso próprio corpo, né? Então, essas lutas aí, acho que nunca vão morrer tão cedo. A gente vai ter que sempre continuar lutando. E muitas pessoas se perguntam por que a gente ainda precisa falar desse assunto. Eu podia escolher aqui vários motivos. Eu trouxe isso aqui, aconteceu semana passada, tá, gente? Uma amiga minha está mobiliando o apartamento dela. Ela vai morar sozinha. E aí ela começou a receber das lojas que ela comprou os móveis essas comunicações de lista de casamento. Porque, aparentemente, mulher não pode morar sozinha sem casar, não é? Até hoje. Então, ela está recebendo isso aí. Ou, então, essa questão de que a gente ensina para as nossas crianças, desde que elas nasceram, que o corpo delas não é delas. Quando a gente fura a orelha dos nossos nenéns, simplesmente para falar para a sociedade que elas são meninas, né? Assim, a preocupação que a gente tem que os outros saibam qual é o sexo do nosso neném. E eu não estou julgando ninguém, tá? Eu fiz isso com a minha primeira filha, eu furei a orelha dela. Quando a moça estava furando uma orelha, eu me arrependi, porque ela gritava. E eu falei, não precisa furar outra, pode deixar assim, tá bom, obrigada. E ela riu e falou assim, calma, mamãe. Eu não estava nada calma, porque minha filha estava berrando lá. E aí, depois que eu vi a minha filha com os brinquinhos, eu achei que ela ficou a cara do vocalista do Roupa Nova. Então, eu acho que não adiantou muito. Foi meio ruim. Jovens, dê um Google Roupa Nova para ver, vale a pena. Aí eu queria deixar esse ano aqui para vocês refletirem comigo. 1998 foi o ano que a doutora Ellen O'Connell descobriu o clitóris. Tem muita gente procurando ainda, mas ela já descobriu. Essa aqui é a real anatomia do clitóris da mulher. Ela descobriu que, na verdade, ele não é, como muita gente achava, o botão do prazer. Ele é um órgão de 10 a 14 centímetros que abraça o canal vaginal. Então, é uma descoberta e tanto. Isso não está atualizado até hoje nos livros de biologia. Então, a gente tem essa linda animação que diz para a gente que o homem pisou na Lua antes de descobrir o clitóris. É verdade, gente. Isso é fato. Isso é a realidade que a gente vive. E aí, a gente não é tão diferente assim. Se a gente for olhar a composição do pênis para a composição do clitóris, eles têm as mesmas características, né? Então, é uma boa reflexão que a gente vê que a gente parte do mesmo princípio, é o mesmo tecido, é tudo a mesma coisa, só um desenvolve de uma maneira e o outro desenvolve de outra. Só que a gente vive nesse mundo, né, gente? Um mundo fálico, onde a predominância do falo está aí entre nós, né? E aí é importante que a gente conheça mulheres como a Sophia Wallace, é uma artista de Nova York, que ela não só fez uma escultura 3D de um clitóris anatomicamente correto, como ela também fez uma obra chamada Cliteracy, onde ela fala justamente desse vocabulário, como é diferente falar de coisas do masculino e coisas do feminino, e como é que muitas vezes um tem um valor e o outro tem outra. E ela fez também essas padronagens super fofas, que eu queria fazer umas cortinas lá para casa com
com o clitóris assim replicado, que é muito lindo, ficou bem bonito. E eu queria mostrar também para vocês a Naíma, é uma artista brasileira, e ela fez essas vulvas de feltro, que a intenção dela era que parecesse uma planta venenosa, porém sedutora. E acho muito legal. E já que a gente está nessa área, né, vamos falar um pouquinho de menstruação. Quando você joga no Google menstruação ou cólica, são essas imagens aí que vêm. Eu tirei elas de lá mesmo, tá? Então, é igual dor e sofrimento. E se a gente vai dar uma passadinha na farmácia, eu fotografei essas embalagens, elas sempre falam que a gente, nessa época, está suja e insegura. Eles sempre sugerem que a gente fique limpa, segura, e etc. e tal. E aí, eu queria mostrar para vocês esses 2 livros, que são livros que vêm ensinando a gente, pelo menos a mim, eu li os 2, sobre como é que existem momentos criativos dentro do ciclo feminino, e como é que isso tem tudo a ver com a menstruação. Várias artistas falam que o período mais criativo delas é justamente na TPM e durante a menstruação. Esse livro de lá, A Origem do Mundo, é de uma quadrinista maravilhosa, e ela traz essa reflexão no livro. Isso aqui é uma mulher sofrendo de TPM, cólica, mas ela está num estado maravilhoso de sensibilidade, inteligência, sofisticação e criatividade. Ela poderia ser o nosso Rodin, né? Só que quem fez Rodin foi quem? Quem fez o Pensador, quer dizer, o Rodin foi ele mesmo que se fez. Ele mesmo se fez. O Pensador foi feito por um homem, então está aí pensando muito. E tem essa marca de absorvente que só em 2017 que trouxe para a gente um sangue vermelho. Até então, a gente só via sangue azul na televisão. Tinha gente que até acreditava que mulher menstruava azul, né? Porque nunca se falou nisso. E aí, que é uma reflexão sobre por que o sangue, quando mostra uma luta, o pé da bailarina, a boxeadora, está tudo bem, ninguém tem nojo, ninguém tem problema em ver, mas quando ele é um sangue menstrual, ele causa tanto problema, né? Então, vamos refletir sobre isso. A Pants também é uma marca muito legal que traz essa provocação que vem de sutiã de amamentação, biquínis e maiôs absorventes, para a mulher poder ir para a piscina, na praia, enfim, fazer o que ela bem quiser. Então, é uma marca que está com um diálogo mais aberto com a mulher e conseguindo falar melhor sobre essas questões femininas, né? E fez essa parceria agora com a Sempre Livre e para ficar mais barato o produto delas, enfim. Então, a força que eu trago para vocês aqui é a força Shakti, é a força feminina. Na religião indiana, ela fala muito disso, né? De como a força do feminino existe em todos nós. Então, é uma questão de você ter vulnerabilidade e abertura, você conseguir se conectar mais com os outros, conseguir se conectar, olhar no olho, falar melhor com as pessoas, se conectar com você mesmo também, e ter força a partir dos haters. Mulheres sabem fazer isso muito bem. Homens, aprendam. Mulheres conseguem pegar força a partir dos piores comentários e seguir em frente e fazer melhor. Então, eu vou fechar aqui com as deusas da reflexão, para a gente pensar que o feminino não é o oposto de masculino. Os dois existem dentro da gente e a gente tem que saber se conectar em diferentes momentos com essas duas forças para sermos seres humanos mais criativos e melhores. Obrigada. Depois dessa, só temos um pequeno fechamento aqui para vocês quiserem fotografar. O que a gente aprendeu, né, que pode ser importante para 2020? Isso foi o que a gente aprendeu, né, que a gente... o sistema, uma simetria de soluções aí vai ser importante, racionalidade com diversidade, o upgrade yourself, as histórias continuam sendo muito importantes, a autenticidade, o humano e Shakti. Tá bom? Que não estou conseguindo ler isso mesmo, né? E é isso. Acho que, assim, a grande reflexão é que todos os dispositivos eles vão mudar e é muito importante a gente ter essa cabeça de a gente conseguir entender para além disso, né? Porque a tecnologia vai se transformar. A gente tem que notar as forças que atravessam o tempo e
de vocês serem sensíveis ao que está além do dado e além da superfície, né? Como é que a gente pode entender o que está por detrás das coisas, e aí a gente vai entender como é que vai ser esse futuro. Identifiquem suas forças para essa próxima década 20. É isso, obrigado, gente.